Enquanto todo mundo está olhando para as grandes elétricas da bolsa, como a Taesa e a Cemig, você deveria estar olhando para a Celesc. Hoje eu quero mostrar alguns motivos para investir na Celesc hoje, mas também alguns motivos para não investir. E você vai sair desse vídeo totalmente informado, porque eu vou passar para vocês um guia para os dividendos de 2026. Então, antes de mais nada, eu gosto de mostrar a composição acionária da Celesc, porque hoje grandes empresas investem na Celesc, como a Eletrobras, que detém 10% do total de ações, o fundo de investimentos L Parfia, com 8,4% das ações totais, e esse é o fundo do Lírio Parisotto, um bilionário que tem um patrimônio de 12,1 bilhões, e o Alaska Poland Fiat, que é outro fundo de investimentos que detém 9% das ações totais, e esse fundo pertence ao Luiz Alves Pais de Barros, que é um bilionário da Bolsa Brasileira com mais de 4 bilhões de patrimônio. Então esses bilionários olham essas ações com bons olhos. E a Celesc atua apenas no estado de Santa Catarina, e percebam que a área de concessão da Celesc é a quinta maior em consumo de energia elétrica, a nona maior em número de unidades consumidoras. A Celesc atende 92% do estado de Santa Catarina e a concessão foi prorrogada até julho de 2045, e também não haveria motivos para não prorrogar ainda mais. Outro detalhe interessante é que a Celesc é inserida num estado que cresce além do PIB brasileiro, porque o índice de atividade econômica do estado de Santa Catarina é praticamente 2 vezes do Brasil, a utilização da capacidade instalada é de 76%, enquanto no Brasil é de 69%, a produção industrial é de 1,4% no Brasil, enquanto no estado de Santa Catarina é de 8,6%, e a intenção de investir na indústria em Santa Catarina fica em 62%, enquanto a média do Brasil é de 57%. Então, teoricamente, quando você está num ambiente que tem uma produção maior de riqueza, você acaba estando inserido e conseguindo captar esse crescimento das receitas. E principalmente o crescimento das indústrias e da capacidade instalada e da capacidade econômica, a Celesc conseguiria captar isso através de maiores vendas e receitas para grandes indústrias do estado. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que aparentemente a Celesc vem se reestruturando, principalmente a partir de meados de 2015 para frente, porque percebam que a receita líquida saiu de 6,8 bilhões para 11,6 bilhões em 2025. A margem operacional era de apenas 1% e subiu para 12% em apenas 10 anos. O lucro líquido saiu de 131 milhões para atualmente na casa dos 700 milhões, enquanto a margem líquida, que é aquela margem que realmente fica no bolso da empresa, saiu de 2% para atualmente na casa dos 6%. E até o final desse vídeo eu quero responder para vocês. Apesar da alta de mais de 2.000% nos últimos 10 anos e de 83% nos últimos 12 meses, ainda vale a pena comprar a Celesc? Quem conhece o canal sabe que eu fiz diversos vídeos da Celesc, principalmente no preço de R$80, 80 e poucos, e eu sempre gostei dessa empresa que fica praticamente escondida entre outras grandes empresas elétricas. E eu já quero começar com um ponto negativo, que é um ponto mais macro, porque percebam que o índice de energia elétrica, que é o índice que relaciona empresas do setor de energia elétrica, apenas em 2025 subiu 57%. Então, aparentemente, o mercado encontra-se num setor de euforia, em algum momento poderia haver algum tipo de correção, e nessas correções a gente poderia aproveitar para fazer algumas aquisições. E agora falando de pontos positivos, percebam que não foi à toa que a Celesc subiu mais de 80% no último ano, porque a receita bruta cresceu em 12,9%, comparando o acumulado dos 9 meses de 2025 versus 2024. A receita líquida subiu 12,7%, o EBITDA cresceu em 14,1%, enquanto o lucro líquido ficou praticamente estagnado, uma queda de 2,5%. Vamos falar um pouco mais sobre isso para poder entender melhor.
E aparentemente a Celesc tem uma eficiência operacional muito positiva, porque percebam que os custos e despesas operacionais no consolidado cresceram em 12,1%. Porém, o que mais pesou realmente foram os custos de aquisição de compras de energia, que cresceram em 12,4%, enquanto pessoal, manutenção, serviços e outros deve ter crescido uns 6% no período, provisões caíram, depreciação ficou praticamente estagnado, custos com construção cresceram no período, porém no consolidado, se nós fôssemos excluir os custos totais com energia, haveria uma alta de apenas 3%, enquanto a inflação no último ano ficou na casa dos 5%. Então a Celesc conseguiu fazer um ótimo trabalho olhando por esse quesito. E para a gente destrinchar um pouco do EBITDA, olhando os 9 meses de 2025, a receita operacional líquida aumentou em 841 milhões no período, porém os custos com energia elétrica aumentaram em 629 milhões, um aumento nos custos de pessoal, manutenção, serviços e outros, provisões e equivalência patrimonial ficaram praticamente estagnados, então o EBITDA cresceu no período em 14,1%. E aí você me pergunta, bom, Rafael, se o EBITDA cresceu tanto, consequentemente o lucro explodiu, certo? Errado, porque percebam que apesar do EBITDA ter tido uma alta relevante, o que mais pesou no lucro líquido foi o resultado financeiro, ou seja, o endividamento da Celesc tem realmente sangrado a empresa, porque percebam nesse próximo gráfico que a dívida financeira aumentou em 6,8%, o caixa e equivalentes de caixa caiu em cerca de 59%, consequentemente, a dívida financeira líquida aumentou em 27,7%. E hoje, quando a gente pega a alavancagem da Celesc, que pega a dívida financeira líquida sobre o EBITDA ajustado de 12 meses, ficaria em 2,5 vezes. Porém, apesar de assustar um pouco, um endividamento de 2,5 vezes, principalmente para o setor elétrico, que tem receitas estáveis e previsíveis, é bem tranquila. Então, eu considero um endividamento ainda bem tranquilo. Outro ponto positivo é que a Celesc tem conseguido fazer diversos reajustes tarifários constantes, então todo ano tem alguns ajustes. E o ano de 2025 foi muito positivo, visto que a Celesc conseguiu reajustar em 13,5% no período, que foi um reajuste de mais de 2 bilhões de reais na receita operacional. Então, enquanto a Celesc repassou em 13,5% os reajustes aos clientes, a inflação no último ano ficou na casa dos 5%. Então, esse é um bom ponto, porque percebam que a Celesc tem conseguido fazer reajustes constantes. Consequentemente, a receita da Celesc tem aumentado ano contra ano. Então, ela saiu de uma receita de 2 bilhões em 2009 para, em 2025, uma receita na casa dos 11 a 12 bilhões. E, principalmente, a partir de 2015 e 2016, aparentemente a Celesc tem se reestruturado e tem tido um lucro mais constante. E para não falar que eu falei só de coisa boa, um ponto que me afasta um pouco da Celesc é a política de proventos, porque percebam que ela anuncia diversos dividendos e JCPs para 2025, porém alguns são apenas provisionados, enquanto diversos outros são pagos apenas em 2026. Então, muitas vezes, você tem que esperar 6 meses, 12 meses para poder receber o seu dividendo, então fica um pouco mais difícil de fazer a bola de neve girar, porque normalmente você quer receber o dividendo de uma forma mais acelerada para reinvestir numa nova empresa e essa empresa vai te pagar outros dividendos, então você vai reinvestir novamente. Então seria positivo que a Celesc não demorasse tanto para fazer o pagamento dos dividendos. E para finalizar, mostrando a minha planilha pessoal, antes fazendo uma propaganda, me sigam no Instagram, me ajuda muito. Vou começar a postar conteúdos frequentes, então seria _investimentos. Então voltando para o vídeo e mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a Celesc tem um PL projetado para 2025 de 6,5, então fica praticamente na média dos últimos 10 anos.
e com payout de 50%, deve continuar pagando dividendos na casa dos 7,7%. Então, enquanto hoje a renda fixa tem entregue IPCA mais 7,5%, a Celesc tem um retorno embutido de IPCA mais 11,2%. Então, hoje, em teoria, seria mais interessante investir na Celesc do que na renda fixa. Mas me conta aqui, pessoal, você já conhecia essa elétrica? Ela está no seu radar ou hoje você prefere ficar um pouco mais longe? Me conta aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.